Olá, queridos amigos. É sempre uma alegria nós estarmos juntos para conversarmos sobre a doutrina espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar junto a cada um de nós, nos ajudando nessa tarefa de podermos aprender, podermos estudar, podermos nos melhorar. O capítulo de hoje é o nosso capítulo 23, Estranha Moral. É muito curioso até que Kardec tenha colocado esse capítulo, né? Porque são palavras de Jesus que, às vezes, não casam, vamos dizer assim, com o comportamento dele, com os ensinamentos dele. Por isso ele coloca com esse título de Estranha Moral. Né? São frases enunciadas por Jesus, ensinamentos dados por ele, mas que, ao longo do tempo, principalmente, e aí está a função maior da doutrina espírita, que é dar prosseguimento aos ensinamentos de Jesus, é esclarecer, como está lá na página de rosto da entrada do Evangelho segundo o Espiritismo, dar conhecimento e melhorar cada vez mais, né, o nosso entendimento das palavras de Jesus. Então, o estudo de hoje, nós temos 3 citações de Jesus. A primeira, e eu vou ler as 3 logo de uma vez, e depois, então, nós vamos conversar a respeito de tudo isso. Segundo a anotação de Mateus, no capítulo 19, versículo, aliás, capítulo 19, versículo 29, nós temos aqui: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Já no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 28 a 30, nós encontramos: então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já nesse mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. E, por último, a anotação de Lucas, no capítulo 9, de versículos 61 e 62, nós vamos ver: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, nós vemos aqui, logo de início, tá, uma coisa muito interessante. Por que Jesus falaria, né? E por que ele ia dizer que nós temos que abandonar pai, mãe, irmã? Onde é que estava, então, o princípio, né, do mandamento de honrar a vosso pai e a vossa mãe? Né? O que será que ele quis dizer com isso? Infelizmente, ao longo dos séculos, nós vimos quantos foram aqueles companheiros que fizeram isso ao pé da letra. Ou seja, abandonaram suas casas, né? Foram viver uma vida de eremita, de reclusão, de isolamento, de tudo, tá? Para viver em oração para o Pai. E de que valeu isso? De que resolveu isso? Será que eles conseguiram chegar mais rápido ao Pai, ou às chamadas heranças, entre aspas, do reino de Deus? Difícil, né? Porque até os próprios espíritos nos dizem, aliás, Jesus já nos dizia, né? A fé sem obras é morta. Né? Aquele que se isola do mundo, aquele que vive uma vida totalmente isolada só para se dedicar, né, à oração, a tudo mais, tá? Qual é o bem que ele está produzindo?
será que ele realmente está fazendo algo de bom, algo de útil? Como é que está aí o progresso dele? Se nós fomos criados para viver em sociedade, se nós fomos criados para vivermos juntos, é porque tem um motivo. E esse motivo é que nessa convivência diária é que nós vamos chegar à nossa melhoria, ao nosso progresso, à nossa evolução. Isso faz parte da nossa evolução, porque são dos atritos do dia a dia, são nas dificuldades do dia a dia em que nós vamos desenvolver a paciência, tá? A humildade, a resignação, a solidariedade, a fraternidade. Tudo isso só se desenvolve dentro de nós, só adquirimos todas essas virtudes desde que vivamos em sociedade, vivamos ali todos nós juntos, né? Então, vejam a importância de nós estudarmos os ensinamentos de Jesus. Não foi isso que ele quis dizer, né, quando ele fala sobre tudo isso, né? Mas ele também responde a Pedro, né, dizendo que Pedro diz, mas nós abandonamos a família e tudo. Tá? E ele, mais uma vez, nos diz, né, ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa ou seu pai que não receba já neste mundo. Ora, fica mais estranho ainda ele falar isso, né, para Pedro, porque Pedro tinha, vamos dizer assim, se afastado da família, os apóstolos, né, todos tinham se afastado para poder seguir a Jesus, para poder ver o reino de Deus, né? Mas nós temos que olhar nisso tudo aí, tá? O que na realidade Jesus quis falar para nós, né? E Emmanuel nos socorre muito bem a respeito disso, em algumas páginas que ele escreve sobre essa passagem de Jesus, né? Na realidade, nós vemos o seguinte, né? Vamos lá. Quantos de nós é apegado à família? Quantos de nós, às vezes, nos tornamos dominadores da família? Quantos de nós somos manipuladores da nossa família, manipuladores de filho, de pai, de mãe, né? Isso nós estamos vendo agora, então, com a pandemia, né, nós estamos vendo isso aflorando cada vez mais, né? As pessoas se mostrando exatamente como elas são, na maneira do trato com a família. Então, são prepotentes, arrogantes, são dominadores, são rudes, são grosseiros até com os membros da família. E a consequência de tudo isso são todas essas violências familiares que nós temos visto por aí, né? Por quê? Porque é o egoísmo, aquela de querer ser o dominador dentro da família, né? De querer ser o corretor da família, né? E será que é isso mesmo que nós temos que ser, né? Então, qual a nossa função dentro da família, né? Primeiro, vivermos ali em plena harmonia dentro da família, né? Segundo, sermos aqueles que, se já temos um pouco mais de conhecimento, nós temos que ser aquele ponto de equilíbrio dentro da família, tomando medidas sensatas, tomando os posicionamentos dentro da família de acordo com as leis morais, com as leis cristãs. Ora, nós sabemos que dentro da família nós trazemos o quê? Afetos e desafetos do passado, né? Nós trazemos todos eles ali para que junto caminhemos, para que junto a gente consiga evoluir, para que junto nós consigamos prosseguir nessa tarefa. Porque quantos são aqueles que ali hoje são os nossos desafetos por culpa nossa mesmo lá no passado, né? Que os empurramos muitas das vezes
para o erro, né, para as coisas erradas, né, de um modo geral. Quando somos nós aqueles que, por excesso de carinho, excesso de bondade com os filhos, não os preparamos para a vida, né? Não nos preparamos para lutar na vida, né? E hoje um exemplo disso está acontecendo são os chamados nem-nem, né? Que é nem estudam e nem trabalham. Então, são pessoas, são filhos que estão dentro das casas dos pais com 25, 30, 35 anos, tá? Passam o dia inteiro na indolência, passam o dia inteiro na internet, isso e aquilo, ou então ficam só adquirindo títulos, mas não trabalham, não tem aquele incentivo, não tem a família empurrando eles para lutar pela vida. Ora, a hora que eles desencarnarem, ele vai ficar, já é um órfão hoje, eu posso dizer isso, né? Porque não tem o principal, que é a orientação, que é a mão firme da paternidade, da maternidade em cima, orientando e fazendo com que lutem pela vida. Se inscrevam em concursos, né? Corram atrás das coisas que precisam ser feitas. Então, a maioria, quando os pais desencarnam, vão viver de quê? Tá? Do que sobrou da própria família, tá? Ali, até quando? Tá? Vai chegar a um ponto que não tem mais. Mas como não sabem trabalhar, como não lutaram pela vida, como não sabem o que vão fazer, tá? Vão partir para onde? Para a facilidade do mal. Vão partir para a facilidade do mal. Tá? Então, aí entra a corrupção, entra os roubos, entra a droga e vai um monte de outras coisas. Culpa de quem? Culpa nossa. Né? E esses espíritos, então, quando nós chegamos na espiritualidade e percebemos o erro cometido pelo excesso de amor e de carinho e de resguardo que nós fizemos com os nossos filhos, tá? O que acontece com eles? Tá? Eles simplesmente, tá? Voltam, tá? Viciados naquilo, e aí, então, nós vamos lutar uma vida inteira para botar aquele espírito para se tornar um lutador, um vencedor. E isso nós vemos quantas famílias são, meu Deus, eu faço tudo, mas não consigo fazer com que esse garoto estude, que ele consiga arranjar um emprego, ou que ele participe de um concurso e tal. Quantas famílias nós vemos falando tudo isso, né? Então, culpa de quem? Nossa. Então, fica aí mostrado, né, que nós, dentro da família, nós temos os nossos amores, os nossos queridos, que vêm junto conosco para nos ajudar, tá? Mas também existem aqueles a quem nós prejudicamos ou que nos prejudicaram, que voltam junto conosco para que nós, então, aparemos essas arestas, consigamos corrigir tudo isso, né? Na trilogia da Ivone Pereira, né? O Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado, nós vemos no último dos livros, nós vamos ver lá, tá? É a história da reencarnação de uma mesma família. Em cada livro é um período de reencarnação. Então, nós vamos ver, né, no último livro, né, Nas Voragens do Pecado, se não me falha a memória, tá? Nós vamos ver que existe um capítulo em que mostra como é montada uma família. Tá? A quantidade de espíritos que se reúnem para montar como será aquela encarnação de uma determinada família. Quem vem, como, quem é pai, quem é mãe, quem é filho, tudo dependendo das necessidades evolutivas. Né? Nós vamos ver aqueles que faziam parte do núcleo, mas que vão se afastar para outros núcleos. Por quê? Porque dentro daqueles, eles já cumpriram as suas tarefas, mas, de longe, vão continuar cuidando de todos nós.
E isso é fácil de perceber. São os nossos grandes amigos que nós conquistamos durante a nossa existência. São aqueles que, às vezes, nós trazemos desde lá dos bancos escolares e que vão ser nossos amigos o tempo todo. Não importa se nós estamos nos vendo a todo dia, a todo momento, ou se levamos meses sem nos ver, às vezes até quase um ano, tudo, mas aquela amizade persiste ali, sólida, né? Um preocupado com o outro. Nos momentos de dificuldade, ele aparece. Tá? Então, é aquele ente querido que se afastou para novos cometimentos na vida, mas que não perde esse elo com a família original onde ele estava, tá? Se preocupando. Então, aparece para nós exatamente como essas amizades que nós fazemos e que perduram ao longo de toda a nossa vida, né? São talvez aquelas amizades mais sólidas que nós temos, porque são aquelas que estão sempre junto de nós nos momentos de dificuldade. Nos momentos de alegria, às vezes até nem tanto, mas nos momentos de dificuldade, eles vêm e aparecem ali. Então, está aí a família. Agora, o que tem tudo isso a ver com o nosso estudo? Muito, muito, né? Porque a doutrina ela vai nos esclarecendo cada vez mais, ela vai nos dando entendimento das coisas, ela vai nos orientando sobre o nosso comportamento em tudo aquilo à nossa volta. Então, Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, tá? Ele, comentando exatamente esse versículo, ele nos fala uma coisa muito importante, né? Nós vivemos dentro de uma família, né? E nem sempre essa família corresponde àquela alegria que nós gostaríamos de ter junto deles, né? Então, você luta ali, tá? E daqui a pouco você chega, não tem mais jeito mesmo, tá? Vou largar de mão e não consigo melhorar e me entristeço muito com isso. É aí que está o abandonar pai e mãe. O que ele nos mostra? Não é abandonar fisicamente, porque abandonar fisicamente, nós já até abandonamos mesmo, como nos fala Kardec, quando nós casamos. Quer dizer, saímos de dentro da nossa casa e vamos formar um outro núcleo familiar. É um abandono, entre aspas, né, ali do pai e da mãe, porque vamos viver uma nova vida. Lógico, estamos sempre prestando atenção, sempre lá cuidando dos nossos entes queridos. Desculpa. Mas o que ele está nos mostrando? Eu continuo dentro de casa, né? Eu continuo ali vivendo dentro daquela família, mas a minha família me desgosta muito, porque eu não consigo melhorar nenhum deles e tudo, tá? Então, aí é o que ele diz para abandonar a família. O que ele quer dizer com isso? Não é abandonar fisicamente. Continue dentro da família. Continue dentro da família. Esteja ali, dando apoio, fazendo todo o seu trabalho, mas se preocupe mais, um pouco mais, com você mesmo, com a sua vida futura, com aquilo que você vai visualizar lá na frente. É isso daí que ele quer nos mostrar. Na realidade, o que Emmanuel está querendo nos dizer é o seguinte: se aqueles espíritos que estão ali à nossa volta são renitentes no erro, não conseguem se melhorar, tá? Eu vou me entristecer? Vou. Eu vou ficar chateado? Vou. Porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer por eles, tá? Então, deixe que eles sigam o caminho deles. Deixe que eles continuem. Esteja do lado, tá? Apoiando. Mas não se martirize por isso. Tá? Não fique ali
perdendo tempo, perdendo oportunidades por isso. Esteja do lado deles, ajudando sempre, mas, ao mesmo tempo, cuide de você, cuide do seu progresso, cuide da sua melhoria, cuide da sua evolução. Tá? Você não vai deixar de dar o apoio, você não vai deixar de estar ali, mas você também não pode prejudicar o seu próprio progresso em função de não conseguir aquilo que você pretendia para cada um daqueles espíritos. Até porque lá no próprio Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Mas porque antes ele faz uma pergunta sobre aqueles espíritos renitentes no erro e tudo mais, que forem confiados à nossa guarda. Tá? E os espíritos respondem que nós temos que fazer tudo por eles no limite das nossas forças. Ou seja, você tem que chegar a um ponto, né, de se desdobrar, né, fazer tudo o que você pode fazer por eles. Né? Mas logo a seguir, Kardec pergunta, mas se apesar de tudo isso, eles continuarem no caminho do mal? E os espíritos respondem, Deus é justo. Deus vai ver que você fez a sua parte, que você fez tudo aquilo que era possível, tá? Mas só que não conseguiu por quê? Por aquele espírito não ter evoluído. Então, passa a ser um problema daquele espírito. Tá? E ele vai sofrer muito, muito disso mais tarde, né? Porque quando ele quiser um apoio, tá? Talvez ele não tenha mais. Tá? Em outra encarnação, quando ele vier para continuar o seu processo evolutivo, que ele vai precisar de alguém, ele vai encontrar como resposta um abandono, né, simbólico, né, na sua própria vida. Não vai conseguir contar mais com aquele apoio irrestrito do lado. Então, vai sofrer na própria pele aquilo que um dia ele fez. Né? Ele vai receber, tá? Não a ingratidão, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, não. Tá? Mas ele vai receber o quê? A falta de apoio, a falta de carinho, tudo aquilo que ele teve em excesso numa vida, né? Excesso aí agora sim, no bom sentido, né? no desdobrar das fibras de cada um para tentar recolocar aquele espírito no bom caminho, ele não vai ter esse apoio, ele vai ter que lutar pelas suas próprias forças para chegar e alcançar tudo aquilo que seja necessário para a evolução dele. Mas, então, o que Emmanuel coloca para nós é que, se você está nesse tipo de estágio, tá? Esteja presente o tempo todo, esteja ali do lado o tempo todo, tá? Mas siga a sua vida. Tá? Não abra mão do seu próprio progresso, tá? Não abra mão da sua própria evolução. É importantíssimo que você faça isso. É muito importante, porque você está fazendo a sua parte. Aquele outro espírito, não. Tá? Então, você continue fazendo a sua parte nisso tudo. Até porque isso é caridade, isso é amor. Tá? Você está ali oferecendo o seu braço amigo para apoio dele. Se ele recusa tudo isso, passa a ser um problema dele, não é mais seu. Então, você tem que deixar de se preocupar com isso. Tá? Ajude, esteja presente o tempo todo. Mal comparando, é exatamente o quê? O que nós fazemos muitas das vezes com o nosso querido guia, com o nosso querido mentor espiritual. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre do nosso lado. Tá? Mas nós nem sempre o ouvimos. Ele está sempre nos orientando, está sempre nos dando o caminho do que nós devemos fazer. E nós, no entanto, tá, não ouvimos. Somos surdos
as orientações dele. Mas ele está ali do lado. Mas também ele está cuidando do seu trabalho, do seu progresso, respeitando o seu livre-arbítrio. É isso que você tem que respeitar no outro. Você não pode modificar o livre-arbítrio do outro. Tá? Chegou um momento que você não consegue fazer mais nada, é isso que eles estão falando. Siga o seu caminho, mas não deixe de estar do lado. Exatamente como os nossos mentores fazem conosco. Você chegou a um ponto em que você acha que o seu livre-arbítrio é o certo, é o correto e tudo mais, tá? Siga o seu caminho. Ele está ali do teu lado. Continua ali. Tá? Mas deixa que você siga, tá? Pelas suas próprias pernas. Né? Por você mesmo, tá? Com seus tropeços, com seus erros, seus acertos. Eu estou do lado. Tá? Então, isso é que é abandonar a família. Isso é que é abandonar pai e mãe, que Jesus mostra para nós. Tá? É o abandonar, tá? Essa insistência, quase que às vezes doentia, que nós temos de querer modificar o nosso semelhante. Tá? A nossa função é orientar, mas não podemos violentar, tá? O livre-arbítrio do nosso semelhante. Então, é isso. Nós orientamos, mas temos que nos preocupar também conosco, com o nosso progresso, com a nossa própria evolução. Então, isso que Jesus fala, porque você está ali fazendo o seu trabalho, mas você também está evoluindo. E o que te espera lá na frente é um mundo melhor, tá? Reencarnações melhores lá na frente, porque você teve as suas conquistas interiores, você lutou, tá, com tudo aquilo dali. E não esqueçamos que muitas das vezes, tá, essa dificuldade em modificar um espírito é para que nós mesmos também tenhamos um aprendizado. Tá? Tenhamos um aprendizado. O que nós fizemos de errado com aquele espírito no passado para ele hoje ser um espírito rebelde? Como nós moldamos o caráter daquele espírito em encarnações anteriores para que ele hoje se comporte daquela forma? Nós não temos ideia disso. Então, temos que fazer o quê? Vamos sentir? Vamos. Vamos aí aprender o quê? Tá? Primeiro, a ter indulgência com esse companheiro. E segundo, vamos aprender a sermos resignados naquilo dali. Mas a resignação não significa ficar sentado no canto, chorando e se lastimando. Não. A resignação é que você fez o que era possível, mas, infelizmente, não conseguiu atingir o seu propósito. Mas isso não impede que você continue a sua tarefa, que você continue a sua evolução, que você continue o seu progresso. Isso é que é mais importante. Né? No último versículo aqui, que é o do capítulo 9, 61 e 62 de Lucas, né? Já é um pouquinho diferente, quando ele diz assim: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho na minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que tenha posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ora, o que Jesus quis nos mostrar aqui? Né? O apego aos bens materiais. Aquele que se preocupa primeiro com os bens materiais, ao invés de se preocupar, tá, com os bens espirituais, esse um dia vai sofrer com isso. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é que... Você entrou no meio do caminho. Desculpem aí a interrupção, mas não teve como eu me furtar a isso daí. É o grande problema, às vezes, da gente estar dentro de casa. Né?
Mas o que ele está nos falando aqui é exatamente isso, né? Nós temos que nos preocupar com os bens materiais, com o nosso conforto, tudo certo, sem problema nenhum. Tá? Nós temos que fazer isso, tá? Porque esses bens que estão sob a nossa guarda provisória, tá? Tem que ser bem utilizados. Prova até, né, não é proibido a nenhum de nós não termos conforto na nossa vida. Não, tá? Nós podemos ter nosso conforto. O que não podemos é transformar numa meta única, obsessiva da nossa vida, é o conforto, é o lazer, é tudo isso que nós devemos ter, sim, na nossa vida. Mas não podemos transformar tudo isso em algo, vamos dizer assim, quase que doentio dentro das nossas vidas. Então, quando ele fala ali, aquele que olhar para trás, ou seja, aquele que se preocupa, tá, com os bens materiais acima dos bens espirituais, tá, esse aí não tem ainda condições de almejar o reino de Deus. Tá? Vamos abrir mão dos bens materiais? Não, tá? Vamos continuar. Por quê? Eles foram confiados à nossa guarda. Por que eles foram confiados à nossa guarda? Porque o dia que nós partirmos aqui desse mundo, nós não vamos levar nenhum desses bens materiais. Nem o nosso próprio corpo nós vamos levar. Tá? Então, o que nós temos que nos preocupar é o seguinte: usufruir, utilizar bem, na medida das nossas possibilidades, utilizar todos esses bens em prol dos nossos semelhantes, tá? É fundamental isso daí, que nós utilizemos em prol dos nossos semelhantes, na medida das nossas possibilidades, tá? Mas temos que nos preocupar, sim, com a riqueza espiritual, com os bens espirituais, com a aquisição desses bens para cada um de nós. Se trabalhamos para a aquisição dos bens materiais, vamos trabalhar também para os bens espirituais. Vamos usar os nossos bens materiais? Vamos, mas não podemos ficar apegados a eles. Não podemos colocá-los como meta primeira na nossa vida. Né? Nós temos que deixá-los de lado, porque, volto a dizer, não vamos levar absolutamente nada. Né? Nós estamos vendo aí as pessoas, muitas das vezes, numa luta cruel para a obtenção de bens, passam uma vida inteira assim e abrem mão, muitas das vezes, da paternidade, né? E eu digo que da paternidade e maternidade, não dão apoio aos filhos, porque querem trabalhar para a aquisição disso, aquisição daquilo, para melhoria na vida, e esquece que a maior melhoria que você pode alcançar é a educação dos seus filhos, tá? É a conquista do amor deles, é a colocação deles no mundo, dentro dos princípios morais que nos foram ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Isso sim é que é a aquisição real de cada um de nós, porque elas são nossas. Essas são nossas mesmo, tá? São aquisições que o Espírito faz, tá? E que são eternas junto com ele. Ele não vai perder nada disso quando for embora. Tá? O conhecimento, o trabalho no bem, tá, que você fez, você vai receber cada vez mais por causa disso. Tá? A aquisição dos bens materiais são necessárias, mas a aquisição dos bens espirituais são muito melhores. Tá? E para tudo isso tem que haver o trabalho no bem. Tá? Lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar, né, uma citação de Jesus que nos diz, né, que é melhor dar do que receber. Né? E Emmanuel,
ele fez uma página a respeito disso, tá? Muito interessante, chamado O Assistido. Tá? Então, por quê? Se é melhor dar do que receber, tá? Então ele fez uma página chamada O Assistido. E essa página O Assistido, ela é muito curioso, porque a gente leva um susto quando começa a ler essa página. Porque deixa eu só pegar ela aqui um instante. Porque ela vai mostrar uma coisa curiosíssima para todos nós. Tá? A gente sempre bate muito nessa tecla do trabalho no bem. Né? E quando a gente fala no trabalho no bem, nós esquecemos de uma coisa que é o que Emmanuel nos coloca aqui nessa página, tá? Que o verdadeiro assistido é você. Tá? Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, olha só o que ele nos diz aqui. Né? Enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas. É preciso não esquecer que da pessoa a quem assistimos, obtemos benefícios substanciais como sejam a verificação de nossas próprias vantagens. Ou seja, né, nós podemos verificar o que nós já adquirimos, né, e que aquele companheiro não conseguiu amealhar. Né? O conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros. Né? A responsabilidade, né, da palavra amiga, a responsabilidade da assistência fraterna, a responsabilidade da assistência material. Quantas responsabilidades nós temos? A responsabilidade do encaminhamento daquele companheiro, a responsabilidade de nós podermos ajudá-los a mudar de situação. Tá? Então, tudo isso são responsabilidades nossas. Então, você estando na frente do seu assistido, ele está mostrando a você quantas responsabilidades você tem, tá? Exatamente com ele. O aviso salutar com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida. Tá? Isso nos mostra o quê? Né? O aviso salutar com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida. Ora, nós temos diversos deveres a cumprir com os bens da vida. E esses bens da vida não são os bens materiais, são principalmente os bens morais. Né? O que estamos fazendo agora, durante a pandemia, para ajudar, para dar de nós, né, para preservar em nós, mas também distribuir para os outros, os bens que já adquirimos dentro da nossa casa espírita. O que nós já fizemos até hoje aí com todos esses bens? Estamos nos relacionando com os nossos amigos, estamos preocupados como anda a cabecinha de cada um deles, né, aí perturbado e tudo mais. Né? Vamos ver tudo isso. A paciência com os nossos obstáculos e males menores. Né? Quantas vezes nós sofremos um problema físico qualquer, uma doença momentânea que aparece, ou mesmo, às vezes, um pequeno prejuízo financeiro, e usamos aquele termo erradíssimo, né? Perdemos a paciência. Quem tem paciência não perde. Tá? Então, é uma grossa mentira que nós traçamos aí, né? Que é perder a paciência. Não perdemos a paciência nunca. Ela sempre está, quer dizer, se conseguimos já adquirir, tá? Nós devemos ter paciência com todos esses males menores que aparecem para cada um de nós. Tá? E se ainda não a adquirimos, vamos aproveitar esses males menores para começar a desenvolvê-la dentro de cada um de nós. Né? A aquisição da experiência, né? Porque quando você vai fazer o bem,
quando você vai ajudar, seja na distribuição do café com pão, seja na distribuição de quentinhas, seja na distribuição das cestas básicas e tudo, quanta experiência você adquire ali no trato com o seu semelhante, né? Quanta experiência você adquire ali daquilo que você deve ou não deve fazer, né? Então, é tudo isso. As vibrações de simpatia, tá? que nós temos que aprender a fazer, porque é difícil. Trabalhar no bem não é muito fácil. E quantas vezes nós temos que estar ali desenvolvendo também isso, através da paciência, da resignação, devemos ser sempre simpáticos com aqueles que, não esqueçamos, estão, às vezes, em provações duras, em função do orgulho, do egoísmo, da prepotência do passado. E isso, às vezes, ainda fala muito alto dentro de cada um deles, tá? E eles não conseguem refrear isso no trato conosco. Mas nós temos que mostrar a nossa bondade, a nossa simpatia junto a cada um deles, né? E aí, então, ele nos diz assim: o crédito moral que se registra a nosso favor na memória dos espíritos encarnados e desencarnados que ampararam a criatura em crise e em peços maiores que os nossos, né? Isso aí, ele nos diz o quê? Né? Que Emmanuel, num outro livro, ele nos fala assim: todo bem que nós fazemos é nosso advogado em qualquer lugar. E é isso aqui que ele está nos mostrando agora. Todas as vezes que você beneficia alguém, todas as vezes que você trabalha em prol de alguém, o que você vai fazer? Você vai estar dando a cada um deles aquilo que é seu, tá? Do seu interior, tá? Da sua aquisição de espírito. Tá? E nessa hora que você beneficia, em que você ajuda materialmente ou moralmente aquele espírito, não nos esqueçamos. Quantos são aqueles espíritos que estão do lado de lá, que estavam aflitos com aquela situação do seu ente querido aqui, e você vai minorar aquela situação, você vai ajudar aquele companheiro. Então, é uma gratidão que você adquire, a simpatia que você adquire daquele espírito, ali, né, que você está vendo o bem que você está fazendo ao seu ente querido. O Divaldo tem até uma coisa dessa, né, daquele obsessor que estava lá em cima dele e tudo, né, e que muda de ideia pelo carinho que ele trata e que ele cuida daquela que Divaldo recebe como filho, né? Como todos aqueles lá da Mansão do Caminho, e que, na realidade, tinha sido a mãe dele em outra encarnação, a mãe daquele espírito, né? Que estava obsidiando ele. Então, e ele muda totalmente o comportamento por isso, né? E passa a ser, vamos dizer assim, um seguidor, né? Uma maneira de se falar isso, né? De Divaldo se aprimorando, se melhorando. Então, olha o benefício, quantos benefícios você tem, tá? Quando você deixa de se preocupar em excesso com os bens materiais, né? Como diz Jesus aqui, né? Olha para trás e fica ali, né? Olhando para os seus bens materiais, quantas e quantas vezes, através da doação dos seus bens morais para outros, né? Quanto você vai ganhar com isso? Né? Então, o assistido somos nós. Né? E isso daí nós podemos botar agora, então, finalizando nas duas situações. Se você vive numa família conflituosa e tudo, continue dentro dessa família, tá? Mas abandone o excesso de preocupação com ela, tá? Que está fazendo com que você, na realidade, não progrida. Então, faça isso, progrida, tá? Vá, continue. Tá? E, nesse momento, né, uma das formas melhores é exatamente, olha só, a família é um bem material e um bem espiritual seu, tá? Que está ali do seu lado. E você tem também os bens materiais dentro da sua casa.
Deixe de se preocupar em excesso com ele e parta para o trabalho no bem. Parta para o trabalho de auxiliar, ajudar, amparar a todos aqueles que necessitem da nossa ajuda. Então, é isso que nós podemos entender disso aqui, que aparentemente pareceria uma estranha moral, né? E que, na realidade, olha quanto de ensinamento que Jesus deixou para nós, né? E que não foi compreendida durante muito tempo. Né? Meus queridos companheiros, era essa nossa conversa de hoje. Né? Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe, e que breve possamos estar novamente juntos nessa tarefa de estudo e aprendizado dessa querida doutrina que é a doutrina dos Espíritos. Muita paz a todos.